Pessoal, bom dia a todos. O assunto da nossa aula de hoje é gerador elétrico e receptor elétrico, certinho? Vamos lá, vamos começar? Então, nós vamos começar pelos geradores, tá bom? Apresentação de slides do começo. Bom, então, pessoal, gente, qual que é a definição de gerador? Então, para quem não se lembra, gerador é todo dispositivo que converte em energia elétrica outra forma de energia. Então, o gerador, ele é um cara que vai pegar uma outra modalidade de energia e convertê-la em energia elétrica. Um exemplo muito bom está aqui, a pilha. As pilhas são chamadas de geradores químicos, certo? Tudo bem? Por que esse nome, gerador químico? Pessoal, o gerador químico, porque ela pega energia química, então energia obtida a partir dos processos químicos no seu interior, e transforma em energia elétrica, certo? Então ela transforma energia química em energia elétrica. Só que aí que está o detalhe. Ela transforma toda a energia química em elétrica? Não. Não porque, obviamente, ela é formada por átomos, certo? E quando as cargas da corrente passam no seu interior, essas cargas colidem, certo? Com os átomos da rede, com outros elétrons livres, certinho? Então, é normal que uma parte da energia converta-se em energia térmica. Opa, vou marcar isso aqui. Parte em energia térmica. Isso é normal. Então, ela não consegue transformar toda a energia química em energia elétrica, certo? Uma parte será inevitavelmente transformada em energia térmica. É o chamado efeito Joule, beleza? Ou seja, existe ou não uma resistência à passagem das cargas no interior da pilha? Sim, existe, certo? Existe uma resistência. Vamos lá. Qual que é a representação de um gerador? Gente, a representação de um gerador é essa aqui. Então, esse ramo de A até B é o gerador, certo? Beleza? Ele tem dois traços, um representando o polo positivo e o outro representando o polo negativo. Ele tem resistência, o gerador tem uma resistência própria, né, chamada de resistência interna, que obviamente tem que estar lá dentro dele. Gente, mais interessante seria assim, a representação seria assim, o polo positivo mais para a ponta, o polo negativo mais para a ponta, e a resistência interna aqui, ó, entre, para mostrar que é uma resistência que está dentro da pilha, certo? Mas não é assim que é representado. O pessoal coloca os polos um logo do lado do outro, e aí a resistência interna a gente põe ao lado, certo? A gente não põe junto, tudo bem? Então, cuidado, essa aqui é só uma representação, tá? Mas que fique claro para todos que aquela resistência ali, na verdade, está lá dentro dele, tá bom? Ela está lá dentro dele, beleza? Ok. E tanto faz se essa resistência interna ela vier em frente ou atrás aqui, ó. Tanto faz, gente. Certo? Isso aqui é indiferente para a gente. O que importa é que a resistência interna encontre-se no ramo do gerador, beleza? Essa representação aqui é o chamado gerador real, porque na verdade os geradores têm resistência interna, certo? Então esse aqui é o chamado gerador real, resistência interna diferente de zero, beleza? O que seria então o gerador ideal? O ideal é aquele que não tem resistência interna, certo? Então, o gerador ideal é aquele que não tem resistência interna. Beleza? Bom, vamos falar agora mais um pouquinho sobre esses casos aqui, ó. Rin, o epsilon. Olha só, o Rin, acabamos de discutir, é a resistência interna do gerador, certo? Tudo bem? Agora eu quero falar sobre esse cara aqui, ó. Epsilon. Pessoal, para quem não se lembra, o epsilon é chamado de força eletromotriz. A sigla dela é FEM, certo? Então, força eletromotriz, epsilon, conhecida como FEM. Bom, aqui que o epsilon representa. Esse aqui é fundamental. Representa a maior tensão elétrica que um gerador possui. Então, o epsilon representa a maior tensão elétrica que o gerador possui. Gente, tensão elétrica é sinônimo de DDP, não é assim? Então, o epsilon representa a DDP máxima do gerador. O epsilon representa a DDP máxima do gerador.
Vamos inventar valores aqui para deixar a coisa mais clara. Então, gente, vamos supor que você tivesse uma força eletromotriz de 100 volts. Quem é o volt, pessoal? O volt é o joule por coulomb. Então, 100 joules por coulomb. Tá, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que se 1 coulomb de carga passar pelo gerador, esse 1 coulomb vai receber 100 joules de energia. Então, o epsilon ele representa, então, essa quantidade de energia que cada coulomb de carga vai receber ao passar no gerador. Só que a questão é, as cargas vão ficar com tudo que elas receberam? Então, elas receberam 100 joules, né, para cada coulomb. Só que elas não vão conseguir ficar com tudo, porque tem resistência interna, certo? Tem resistência interna. Então, vamos supor que nessa passagem lá dentro do gerador, as cargas perdessem 20 joules para cada coulomb, certo? Ou 20 volts, né? Certo? Então, devido à resistência interna, por efeito joule, houve uma perda de 20 joules. Quanto que sobra, então? Bom, o que sobra é a diferença. 80, não é isso? Então, sobrarão 80 joules por coulomb, certo? Esse tanto que sobra, que é o que efetivamente as cargas terão para usar no circuito, é a DDP do gerador. Então, a DDP do gerador, a tensão elétrica do gerador, é essa energia que sobra, certo? É essa energia que sobra, tá? E as cargas efetivamente utilizarão no circuito. No caso de um gerador ideal, gente, como ele não tem resistência interna, então tudo que ele possui, ele usa. Ele fornece e as cargas ficam com aquilo. Então, no caso de um gerador ideal, a DDP seria, no nosso exemplo ali, gente, deixa eu destacar aqui e trocar a caneta, isso. No caso de um gerador ideal, a DDP seria exatamente os 100 volts, porque não perderia nada, né? Então, tudo que ele fornecesse seria aproveitado no circuito. Tá? Mas no caso do gerador real, não é assim. Bom, eu acho que a partir do que eu falei aqui, já deu para sacar qual vai ser a equação dele, né? Como é que a gente calcula a DDP de um gerador? Bom, a DDP do gerador, gente, é bem tranquilo. Ela é o total, né, representado pelo epsilon, menos o que ele perde na resistência interna. Gente, DDP de resistor é dado por R vezes I. Então, o que ele perde na resistência interna é o R vezes o I. E a equação é essa aqui, ó. U é igual a epsilon menos R vezes o I, certo? Tudo bem? É o estado roubo dos inocentes. Esse foi um macete que eu aprendi quando era aluno. O estado roubo dos inocentes, certo? A única coisa que eu sei, não conheço mais nada. Certo? Beleza. Aí vamos lá. Vamos ver aqui no gráfico como é que fica a variação do potencial em um gerador. Então, olha só, gente. Lembre-se que no gerador, se vocês se lembram, no gerador a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo, assim? A corrente é ao contrário dos elétrons, né? Então, as cargas chegarão aqui no ponto A, no terminal negativo do gerador, com um certo potencial VA, não é isso? Quando elas chegarem ali, o que vai acontecer? Elas receberão energia elétrica, não é assim? E aí, qual foi a fórmula que eu pedi que nunca se esquecesse? Gente, pelo amor de Deus, não se esqueça dessa fórmula. É a seguinte: potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica sobre a carga de prova. Quando as cargas chegam aqui, elas ganham energia elétrica, não é assim? O gerador ele fornece energia potencial elétrica às cargas. Consequentemente, o potencial sobe. Quanto maior a energia, maior o potencial. O potencial subirá, então, tanto epsilon, não é assim? Certo? Que foi o tanto de energia por unidade de carga que recebeu. Então, chegou com um certo potencial VA, subiu epsilon. Beleza? Ok. Aí, chegou agora na resistência interna. Pessoal, quando chegar na resistência interna, vai haver uma queda de potencial. Que tanto que cai? Está aqui, ó. R vezes I, certo? É o tanto que cai.
e as cargas então sairão aqui do polo positivo com certo potencial VB, em que se eu fizer a diferença VB menos VA, que seria UBA, né? DDP no ser mais do gerador, essa DDP ela é epsilon menos R vezes o I, certinho? Aqui, U é igual a epsilon menos R vezes o I. Ok? Beleza, vamos falar agora do gerador em aberto. Gente, o que é isso, gerador em aberto? O gerador em aberto é quando ele não acusa a passagem de corrente. Então, a gente diz que um gerador está em aberto quando ele não acusar a passagem de corrente. Então, quando não há a passagem de corrente, beleza? Olha só, uma maneira comum de colocarmos um gerador em aberto é ligar aos seus terminais um voltímetro ideal, tudo bem? Ó, deixa eu destacar aqui, voltímetro ideal. Gente, para quem não se lembra, voltímetro é um aparelho que mede BDP, deve ser colocado em paralelo ao cara que eu quero medir a tensão, tem resistência infinita. A resistência dele é tão grande que ele não vai permitir a passagem de corrente nele, né? Assim, certo? Então, o voltímetro ideal ele não permite a passagem de corrente. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vou chamar os sinais de gerador de A e B, né? Aí, gente, se esse cara é A, aqui em cima também é A, porque não tem nada nesse trecho, potencial mesmo. Se esse cara é B, aqui do outro lado é B também, certo? A gente percebe, então, que os terminais do voltímetro são os mesmos do gerador, não é isso? Certo? Ou seja, a DDP do voltímetro, aqui, ó, a DDP do voltímetro é a mesma do gerador, certo? Bom, aí vem a questão. Gente, como é que é o esquema mesmo da corrente no gerador? Ó, traço maior, polo positivo, traço menor, polo negativo, e a corrente ela deveria sair do polo positivo, passar lá em cima e entrar pelo polo negativo. Mas a questão é, vai acontecer isso? Não. Não. Não, pois o voltímetro ideal não permite a passagem de corrente. Tudo bem? Então, beleza. Então, olha só. Então, o DDP de um gerador, ele é epsilon menos R vezes o I, é isso? Certo? Beleza. Só que a DDP do gerador, ela é igual ao do voltímetro. Ela é igual à do voltímetro, não é isso? Certo? Porque eles têm os mesmos terminais. E como a corrente é zero, então a DDP do gerador vai ser epsilon menos R vezes o I, só que o I é zero, certo? O I é zero. Então, conclusão, o voltímetro marcará a própria força eletromotriz. Gente, por favor, quando você conectar, toda vez que você conectar o voltímetro diretamente ao gerador, e mais nada, só o voltímetro do gerador, não vai ter como passar corrente elétrica. Se não tem como passar corrente elétrica, a VDP do gerador vai ser a própria força motriz. O voltímetro do gerador tem os mesmos terminais, então o voltímetro vai ler a FEM. Oh, gente, essa é uma maneira de determinarmos a força motriz no gerador, ligando um voltímetro ideal nos seus terminais. Muito cuidado com isso. Essa pergunta já apareceu muitas vezes. Toda vez que eu conectar um voltímetro ideal aos terminais do gerador, a leitura do voltímetro será a própria FEM. Será a própria FEM. Atenção, viu, gente? Atenção, tá? Então, tá bom. Vamos falar agora do gerador em curto. Olha só. Vocês se lembram lá de resistores, da definição de curto-circuito? A definição era DDP nula. Então, gente, por favor, um cara está em curto toda vez que a DDP em seus terminais for nula, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês se lembram lá de resistores, como é que nós fizemos? Lá em resistores era assim, você tinha um fio condutor com uma certa resistência, né? Aqui. Beleza? De terminais A e B, certo? Ok. Aí você vai lá e vai conectar um fio de resistência desprezível aos terminais do resistor. Tá? Gente, quando você liga um fio de resistência desprezível, se você vier por baixo, não tem resistência nesse fio aqui,
E o que era B, agora vai virar A do outro lado, assim. Então, aqui, ó, deixa eu ir com a ponteira laser para mostrar o que eu quero dizer. Então, se você vier por baixo, você vai ver que não vai haver queda de potencial nesse trecho aqui, né? Então, o potencial aqui do outro lado vai ser A, o ponto do outro lado vai ser A de novo, porque é o potencial mesmo, VA, né? Certo? Quais são os terminais do resistor? A e A agora, né? A. Então, o DDP dele vai ser UAA. E o AA é VA menos VA, que vai dar zero. Então, o resistor em curto, a gente coloca um fio de resistência desprezível e a DDP dele é zero, porque essa é a definição de curto. Aí você se lembra o que a corrente elétrica vai fazer? A corrente elétrica vai passar toda pelo fio de resistência desprezível e não vai passar no resistor. Resistor em curto não funciona e deve ser retirado do circuito, não é isso? Ok. Isso foi o que nós vimos para resistores. Agora, e para o gerador? Não. Para o gerador é uma coisa um pouquinho diferente. Gente, ó, conectei um fio de resistência desprezível de novo. Então, se desse lado é A, se desse lado é A, do outro lado ficou A também, certo? Do outro lado ficou A também. Tá bom? Beleza. Quais são os terminais do gerador? Aí A, então ele realmente está em curto, né? E a DDP dele vai ser VA menos VA, a DDP do gerador vai ser zero. Certo? Só que agora tem uma diferença. Agora tem uma diferença. Pessoal, quando era um resistor, resistor em curto não funciona e deve ser retirado do circuito, né? E quando é gerador, aí é a coisa diferente, cara. Gerador em curto, ele pode funcionar? Ele funciona, gente. Ele funciona. Ó, olha só, o gerador em curto, ele funciona. É o seguinte, aqui. Você tem que perceber que um gerador, ele já tem uma tensão representada pelo epsilon e uma resistência representada pelo R. Então, o gerador sozinho, ele já é um mini-circuito. Ele tem DDP e ele tem resistência. Então, o gerador sozinho já é um circuito. Então, mesmo o gerador estando em curto, haverá a circulação de corrente. E a matemática prova isso. Vamos jogar na equação do gerador, gente. Vamos lá. U é igual a epsilon menos R vezes o I, não é isso? Beleza? Quanto que vale a DDP? Está em curto, hein? DDP é zero. Zero vai ser igual a epsilon menos R vezes o I, em que a corrente agora é chamada de ICC. O que é ICC? É a corrente de curto-circuito, quando a DDP do gerador é zero. Beleza. Isolando o ICC, quem vai ser ICC, gente? É epsilon sobre R, certo? Esse cara aqui é a corrente de curto-circuito. Bom, eu não vejo necessidade nenhuma de você decorar esse negócio aqui, epsilon sobre R. Acho que é muito fácil chegar nessa fórmula, tá bom? É só lembrar da equação, do estado Rho, às vezes tem que lembrar de qualquer jeito, e jogar U igual a zero, certo? Beleza? Tá. Juntando tudo, como ficará o gráfico DDP versus corrente para um gerador? Então, vamos lá, gente. Ó, a equação característica do gerador é a estado Rho, né? U igual a epsilon menos R vezes o I. Gente, como o I está elevado a 1, então a gente tem uma função de primeiro grau, certo? E a gente gráfico uma reta. Gente, uma reta decrescente. Por que uma reta decrescente? Porque o coeficiente angular dela é negativo, não é isso? Então nós temos uma reta decrescente. Esse pontinho aqui, onde a reta toca o eixo Y, esse cara é o epsilon, né, gente? É a maior DDP que o gerador possui. Então, aquele pontinho é o epsilon, certo? Aí, à medida que a corrente vai aumentando, a DDP vai diminuindo, até chegarmos aqui, ó. Gente, corrente elétrica quando a DDP do gerador é nula. Quando a DDP do gerador é nula, é o ICC, né, assim? Corrente de curto-circuito. Beleza. Aí, ó, nós formamos um triângulo retângulo e eu chamei o ângulo ali de θ, certo? O ângulo horizontal. Quem vai ser a tangente de θ? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Epsilon sobre ICC. No lugar do ICC, nós vamos colocar, né? Epsilon sobre R
Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso segundo, Deus abençoe, vai cortar o epsilon, pronto. Aqui, ó. Tangente de θ é numericamente igual à resistência interna. Não se esqueça que tem que colocar numericamente, porque tangente não tem unidade e resistência tem. Na verdade, o que é igual é o valor. Eu faço a tangente, o valor é igual. Mas uma é uma grandeza adimensional, a outra é dimensional. Bom, eu não vejo necessidade nenhuma de decorar esse troço aqui, certo? Se alguém me pedir, gente, para achar a resistência interna, eu vou lá no gráfico, pego o epsilon, certo? Pego um outro ponto qualquer que ele tenha dado, ou aqui, né? E jogo no estado rouba. Aí eu já tenho o epsilon, tenho as coordenadas do outro ponto, eu acho o R, tá? Então, beleza. Vou continuar aqui, vamos falar agora da lei de Pouillet. Ó, a lei de Pouillet é a lei válida para circuitos gerador-resistor. Então, gente, a lei de Pouillet é a lei que nós utilizamos nos circuitos que possuem apenas geradores e resistores, certo? Então, vamos lá. Ó. Gente, vamos supor que você tem um gerador, cujos terminais são A e B, certo? A e B. Ele tem uma força motriz epsilon e uma resistência interna R. Beleza, vou ligar os terminais do gerador um resistor, certo? Aí vamos lá, ó. Você vai perceber que os terminais do resistor também são A e B, né? Certo? Beleza. Aí, a corrente elétrica é tal que ela sai do polo positivo do gerador, não é isso? Então, a corrente sai do polo positivo, beleza? Vai lá, dá a volta, entra pelo polo negativo, certinho? Beleza. Bom, gente, como nós vimos, os terminais do gerador são A e B, do resistor são A e B, então a DDP deles é a mesma, né? A DDP deles é a mesma. Então, eu posso falar que a DDP do resistor é igual a DDP do gerador, certo? Beleza. Como é que você calcula a DDP do resistor, gente? R vezes I, né? No caso é rão. Isso aqui vai ser igual. Perdão. DDP de gerador, epsilon menos R vezes o I. Passa esse cara que I para lá, fica mais. Bote o I em evidência. E passa esse termo multiplicando e dividindo. Pronto. Essa é a lei de Pouillet. Muito usada, gente, mas é muito usada, cara. Eu, particularmente, gosto bastante de usar. Então, vamos lá. I é igual a epsilon sobre R mais R1. Vamos relembrar aqui, gente. Quem é o I? Quem que é o I? Corrente. Mas não é qualquer corrente, gente. É a corrente que necessariamente passa pelo gerador. Aqui, ó. É a corrente que necessariamente passa pelo gerador. Epsilon, força eletromotriz. Epsilon é a força eletromotriz. R é a resistência interna do gerador. Não é isso? R é a resistência interna do gerador. E o Rão é o seguinte. O Rão, para quem não se lembra, você vai tirar o gerador e vai fazer o equivalente de tudo que sobrou. Porque não sei se vocês se lembram, gente, os terminais do equivalente são os terminais do gerador, né? Os terminais do resistor equivalente são os do gerador. Então, o Rão, ele representa a resistência externa equivalente. Por isso que eu fico pegando no pé, e por isso que eu peguei muito no pé, para que eu soubesse fazer associação de resistores. Porque se você não sabe fazer uma associação de resistores, você já trava aqui no Pouillet, trava no resto, trava no resto. Então, para esse caso de aluno que não sabe, tem um recadinho do cantor Ricardo Chaves. Acabou. Gente, acabou. Se você não sabe fazer resistência equivalente, acabou. Então, por favor, tem que saber. Tem que saber, tá bom? Então, vamos continuar. Ó, nós vamos falar agora da associação de geradores. Gente, da mesma forma que resistores, geradores também podem ser associados. Nós vamos começar com a associação em série. Bom, se se lembrar de resistores, como é que associa em série? Basta colocá-los em sequência, de tal forma que o terminal de saída de um é o de entrada do outro, de saída de um é o de entrada do outro, e assim vai. Certo? Só que aqui tem uma outra exigência. Qual que é a outra exigência?
Olha só, o polo, cada polo de um gerador associado tem que estar ligado ao polo oposto do gerador que o sucede. O que ele está querendo dizer com isso? Que o polo positivo de uma pilha tem que estar voltado para o negativo da outra. Positivo de uma pilha, negativo da outra. Positivo de uma pilha, negativo da outra, e assim vai. Certo? Então, aqui é o caso, ó, gente. Não sei se vocês se lembram, lá em corrente elétrica eu comentei isso. Essa protuberânciazinha aqui, ó, representa o polo positivo da pilha. Você pode reparar que ele está voltado para o negativo da outra. O positivo dessa voltado para o negativo da outra. Positivo, negativo, e assim vai. Bom, por que tem essa exigência? Pessoal, porque a gente sabe que nos geradores a corrente tem que entrar pelo menos e sair pelo mais. Fazendo isso, dessa forma, vai fazer isso em todos. Ó. Saiu pelo mais, entrou pelo menos, saiu pelo mais, entrou pelo menos, saiu pelo mais, certo? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, gente, vamos supor que você tenha 3 geradores, tá aqui. Gerador 1, gerador 2, gerador 3, de forças eletromotrizes ε1, ε2, ε3, resistências internas R1, R2, R3. Certo? Vou chamar os terminais de associação de A e B, e a DDP da associação... Normal, gente. Canseira. E a DDP da associação ela é a soma das DDPs. Foi isso que nós aprendemos lá em resistores em série, né? Então, aqui, ó, então você tem uma associação cuja DDP total é o AB, certo? Nós aprendemos lá na associação em série que a DDP total é a soma das DDPs. Então, a DDP total vai ser a DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro, certo? Gente, nós podemos trocar aqueles 3 geradores por um só, chamado de equivalente, assim, cuja força eletromotriz vai ser a força eletromotriz equivalente, a resistência interna vai ser a resistência interna equivalente, a corrente que passa nele é a mesma da associação, não é isso? E a DDP do equivalente é a mesma da associação, certo? Tudo bem? Então, vamos lá, como é que a gente faz para calcular esses parâmetros, resistência interna e força eletromotriz do equivalente? Bom, bem tranquilo. Como a gente aprendeu em resistores, a DDP total numa associação em série, ela é dada pela soma das DDPs. Aí, gente, no lugar da DDP total, olha só o que eu coloquei. Olha lá, ó. Eu coloquei os dados do equivalente. Então, DDP de gerador, epsilon menos R vezes I. No lugar da total, epsilon equivalente menos R equivalente vezes o I. Isso aqui vai ser igual. DDP do primeiro, epsilon 1 menos R1 vezes o I, certo? DDP do segundo, epsilon 2 menos R2 vezes o I. Reticências até o último, certo? Epsilon N menos Rn vezes o I, certinho? Beleza. Aí agora o que nós vamos fazer vai ser comparação direta entre os termos. Gente, eu coloquei em evidência, eu coloquei o menuzinho em evidência, tá bom? Então vai ficar assim, epsilon menos R equivalente vezes o I, isso aqui vai ser igual. Tudo que não tem I agrupado, então epsilon 1 mais epsilon 2, menos o I em evidência, aí vamos lá, menos, coloquei lá a galera, vezes o I. Então R1 mais R2, blá, 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 vezes I. Fazendo a comparação, então, o que a gente conclui? Vamos lá, que tudo que não tem I de um lado tem que ser igual a tudo que não tem I do outro, não é isso? Então, gente, o que vai ser o epsilon equivalente? A soma dos epsilons, beleza? E quem vai ser a resistência interna equivalente? Gente, tudo que multiplica o menos I do lado esquerdo tem que ser igual a tudo que multiplica o menos I do lado direito, certo? Então, vai ficar R1 mais R2, reticências, Rn, certo? Beleza? Então, por favor, toda vez... Perdi meu mouse. Cadê meu mouse? Achei. Toda vez que nós tivermos uma associação em série,
a DDP, a força eletromotriz equivalente, né, vai ser a soma das forças eletromotrizes, e a resistência interna equivalente vai ser a soma das resistências internas. Gente, qual a finalidade de você fazer uma associação em série? A finalidade é conseguir tensões maiores, né? Então, você tem uma pilhazinha, por exemplo, uma pilha palito de 1,5 volt. Ela sozinha não consegue resolver, ela não está conseguindo resolver o problema. Então, você vai lá e coloca outra pilha em série com ela. Porque agora, 2 de 1,5 vai dar 3, e com 3 pode ser que funcione. Então, você vai... De novo, perdão. Bebi pouco. Olha só. Então, você vai colocando em série e aumentando a tensão. Tem um porém, né? Tem um porém de você colocar as pilhas em série, que é o aumento da resistência interna. Então, isso leva um gasto também, certo? Porque na passagem das cargas pela resistência é que ocorre a dissipação. Primeiro que, na verdade, a resistência é dentro de toda a pilha, né? Não tem uma região específica. A pilha toda que tem resistência. Mas é que a gente representa como se fosse uma região específica. Então, na passagem das cargas na resistência, vai ocorrer uma dissipação de energia por efeito Joule, certo? Beleza. Vamos falar agora da associação em paralelo. Gente, aqui nós só vamos trabalhar com um caso particular de associação em paralelo. Qual caso é esse? É o caso dos geradores idênticos, tudo bem? Certo? Nós só vamos trabalhar com associação em paralelo de geradores iguais. Se os geradores não forem iguais e estiverem em paralelo, o que eu vou falar aqui não serve. Aí a saída é lei de Kirchhoff. Você vai ter que fazer por lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Gente, então vamos supor que você tivesse N geradores em paralelo, N geradores iguais. Ó, força eletromotriz é Y, resistência interna é R. Os terminais de associação, vou chamá-los de A e B. Tá? Beleza. Reparem no detalhe. Todos os polos dos geradores estão alinhados. Reparem nisso, ó, gente. Polo positivo de todo mundo do lado esquerdo. Beleza? Polo negativo de todo mundo do lado direito. Por que essa exigência? Porque a corrente tem que entrar pelo menos, obrigatoriamente, certo? Tá bom? Então, ali vem uma corrente. Aqui, ó. Deixa eu só apagar esses mais e menos aqui. Então, gente, ó. Então, ali do lado direito, vem uma corrente. Tá aqui, uma corrente I. O que essa corrente vai fazer? Dividir, ótimo. Dividir em N partes iguais. Porque são N geradores idênticos. Ó, deixa eu falar um negócio. Nós vimos isso em resistores, né? Quando os casos estão em paralelo, a corrente chega, ela divide. Se as resistências forem iguais, ela divide igualmente, não é assim? Então, aqui é a mesma coisa. São N geradores iguais, ela vai dividir igualmente. Tá? Vou chamar os terminais de associação de A e B, né? Então, a DDP aqui é UAB. Certo, a DDP? Bom, aí vamos lá. Aquilo ali tudo pode ser substituído por um só, chamado de equivalente, né? Gente, por favor, quais têm que ser os terminais do equivalente? Ó? A e B, não é isso? Certo? Qual é a corrente que tem que passar no equivalente? É a total. Então, pelo amor de Deus, gente. Os terminais do equivalente são os terminais da associação. A corrente do equivalente é a corrente da associação, certo? Tudo bem? Você não pode esquecer disso. Para resistores é a mesma coisa, certo? Para resistores é a mesma coisa. O equivalente tem a mesma DDP da associação e a mesma corrente da associação, certo? Tudo bem? Beleza. Aí, continuando aqui, o equivalente ele tem uma certa força motriz, Y equivalente, e uma certa resistência interna, R equivalente. Bom, aí o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Gente, vá lá nos N geradores e pegue um deles. Eu peguei o primeiro, tá? Vamos pegar o primeiro lá de cima. Quais são os terminais do primeiro gerador? A e B. Tá todo mundo em paralelo, todo mundo com os mesmos terminais, né? Beleza? Como é que a gente calcula a DDP de um gerador? Epsilon menos R vezes I. Qual é a corrente que está passando no primeiro gerador, gente? Aqui, ó. I sobre N, certo?
Tá? Então, essa aqui é a equação montada a partir do primeiro gerador. Agora, vamos montá-la a partir do equivalente agora. Então, gente, quais são os terminais do equivalente? O AB também. O AB também. Isso aqui vai ser igual ao epsilon equivalente menos o R1 equivalente vezes o I. Certo? Comparando as expressões, então eu posso falar que o epsilon equivalente vai ser igual ao epsilon, aqui não tem o termo I multiplicando, né? E a resistência interna equivalente, né, vai ser a resistência interna do cara sobre N. Certo? Em que N é o número de geradores. Certo? Em que N é o número de geradores. E, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui surge um problema. O que é o negócio? Vocês viram aí que a resistência interna ela é dividida pelo número de geradores, né? Certo? Da mesma forma que a gente aprendeu para resistores, né? Esse N resistores iguais em paralelo, aí você divide pelo número de resistores, né? Ali é a mesma ideia. Então você vai dividir a resistência interna pelo número de geradores. O problema é que muita gente empolga e divide também a força eletromotriz. Não, a força eletromotriz é a mesma. Então, se cada geradorzinho aqui ó, tem 20 volts, o equivalente também terá 20, certo? A finalidade, então, de fazer uma associação em paralelo é diminuir a resistência interna, certo? Tudo bem? Diminuindo as perdas de energia. Agora, em termos de força eletromotriz, não muda nada. Então, pelo amor de Deus, não divida a FEM pelo número de geradores, certo? Tudo bem? Senão, o recado vai se virar pelo Faustão. Errou! 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 Não pode fazer a divisão. Força eletromotriz equivalente à própria força eletromotriz, tá bom? Ó, eu peguei uma questão muito boa, que agora para treinar. Uma questão que caiu na UFLA, Federal de Lavras, beleza? O circuito elétrico mostrado a seguir é alimentado por uma fonte de força eletromotriz FEM, Y, com resistência interna R igual a 2. Beleza. Considerando a tensão, de tensão é DDP, né? Tensão VCD igual a 10 volts. O que ele acabou de falar? Que a DDP entre C e D vale 10. Beleza. Calcule os itens a seguir. Letra A. Resistência equivalente entre os pontos A e G. Certo? Que são os sinais gerador, né? Essa é a resistência equivalente. Tá bom? Vamos lá. Ó, letra A, bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos lá. Gente, eu mantive só os nomes que ele deu, o A e o G, e o resto eu mesmo nomeei para a gente poder ver algumas coisinhas. Então, olha só, daqui para a direita não tem resistência. Então, se esse cara é A, o outro é A também. A UFLA chamou de B, né? O B é o A. Daqui para cá tem resistência, C, não é isso? Tá, agora vamos por baixo. G, aí não tem resistência em nenhuma parte, ó. Então G, 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 G. Certo? Diz o enunciado que a DDP desse resistor aqui, agora eu mudei o nome, é o CG, né? Que a DDP desse resistor aqui vale 10, tá bom? Isso é o que diz o enunciado. Bom, a corrente ela vai sair lá do polo positivo do gerador, deixa eu marcar aqui. Peraí que eu peguei e marcar aqui, tá errado. Caneta. Bom, gente, a corrente é que ela vai sair do polo positivo do gerador, certo? Aí, quando ela chegar nesse ponto A aqui, olha o que vai acontecer com ela. Ela vai dividir em 1, 2, 3, 4 partes, ó, certo? E eu vou chamar a ordem I1, I2, I3, I4. Estou pegando só o I1 por causa da informação que ele deu ali, ó, da DDP do 20. Vamos aproveitar e vamos fazer essa conta. Então, olha só, de acordo com o exercício, a DDP UCD, no nosso caso ali ficou UCG, né? Certo? É igual à resistência entre C e D vezes o I. Então, 10 é igual a 21. Depois a gente passa lá o I1, né? É I1. I1 igual a meio.
Então, com essa informação, eu já consegui descobrir a corrente que passa naquele cara, certo? Tá bom, vamos lá. Só aproveito o gancho e já calculei isso aqui, tá bom? Então, gente, olha só, qual que é a pergunta dele mesmo na letra A? A pergunta dele é a resistência interna, não é assim? Quero saber a resistência interna, certo? Ok. Aí, a resistência equivalente, viajei, quero saber a resistência equivalente. Aí vamos lá, vocês lembram como é que é o esquema? Tiro o gerador e faço o equivalente do que sobrou. E equivalente a gente já aprendeu, é mais ou menos uma receita de bolo, né? Então, o primeiro passo, dar nome aos pontos. Nós fizemos, certo? Demos nome aos pontos. Segundo passo, veja se tem alguém curto. Porque se tiver alguém curto, a gente já elimina aqui, certo? Tem alguém, gente, cujos terminais são A e A, G e G? Não. Certo? Não. Próximo passo, veja quem está em série. Gente, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui estão. Deixa eu marcar. O 10 e o 20, eles estão. Por quê? Porque obrigatoriamente a corrente que passa pelo 10 é a mesma que passa no 20. E esse ponto C aqui, ó, que é o terminal de saída para o 10, é o terminal de entrada para o 20, certo? Lembra que quando está em série, o equivalente é dado pela soma. Então, quer dizer que aqueles dois podem ser trocados por um só de 30. Certo? Por isso que eu já quis fazer essa conta da I1 logo, porque na hora que eu agrupasse, eu já assumiria o ponto C, né? E o que o exercício deu foi um CD, certinho? Ah, então eu já fui com a corrente. Então, o primeiro passo, denominar os pontos, depois, veja se tem alguém curto, veja se tem alguém sério, fiz. Agora o próximo passo é abrir o circuito. O que é abrir o circuito mesmo, gente? É colocar os terminais do gerador nos extremos. Aí a gente vai ter que sair de um e ir até o outro. Então aqui, ó, os terminais do gerador são A e G. Você vai ter que sair do A e chegar até o G, passando por todo mundo, certo? Só que, olha só, vamos lá. Então, vai abrir, né? Pessoal, o A se liga em quem? Gente, o A se liga ao G, tá vendo? Por uma ligação de quanto? 30. A se liga ao G de novo, por uma ligação de 60. A se liga ao G de novo, por uma ligação de 30. A se liga ao G de novo, por uma ligação de 12. Então, na verdade, o que nós temos aqui são 4 resistores em paralelo, certo? Todos eles têm os mesmos terminais, AIG, 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 AIG. Então, aquele circuito que batendo o olho daquele jeito, parece muito esquisito, na verdade, são 4 caras em paralelo, certinho? Aí, deixa eu falar um negócio pra vocês. O primeiro, então, é o 30. Vamos voltar aqui. Então, aqui o 30 é o primeiro, o 60 é o segundo, outro 30 é o terceiro e o 12 é o quarto, não é assim? Gente, nós descobrimos a corrente que passava lá naquele de 30, o primeiro, né? A corrente dele é meio. Se a corrente dele é meio, a do terceiro também é meio. Porque a DDP é a mesma, a IG, a resistência é a mesma, 30 e 30, então meio e meio, tá? Estão faltando, então, as correntes do I2, aqui, 60, e do I4, que é o de 12, certo? Gente, para poder achar essas correntes aqui, ó, eu preciso da DDP deles, né? Eu preciso da DDP UAG, e o AG é bem fácil de achar. Você vai lá no resistor de cima, ó. Nós vamos lá no resistor de cima, certo? O AG é igual a R vezes I. O R é 30 e a corrente é meio, então o AG vale 15. Tá? Deixa ele montar aqui por enquanto. Nós não vamos mexer com isso porque essa não é a pergunta dele. Na letra A, ele quer saber só a resistência equivalente, e essa daí a gente faz independente de corrente. Então vamos lá, ó. Pessoal, nós ficamos então com 4 resistores em paralelo, né? E o equivalente é dado pela soma dos inversos, não é isso? Então 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 60, mais 1 sobre 30 de novo, mais 1 sobre 12. Pessoal, o mínimo é 60. Certo? Aí eu fiz as contas e a minha resistência equivalente deu 6. Certo? Definitivamente, achar a resistência equivalente não foi complicado aqui, não.
achar a resistência equivalente não foi complicado, certo? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Esse é um recado para quem não consegue fazer resistência equivalente. Não consegue fazer resistência equivalente, é hora de dar tchau, certo? Tchau para a vaga. Tchau. Aí tem candidato que é pretub, né? Ele fica lá, não, fica insistindo, mas ele não tem chance mais, certo? Ele não tem chance mais, mas ele é insistente, ele acha que ele tem. Não tem. Ah, já foi, já acabou, certo? Beleza? Então, resistência equivalente deu 6. Letra B. Gente, a letra B, o que ele pede? Ele pede aqui, ó, a corrente que a fonte fornece ao sujeito. Então, gente, ele quer a corrente total, né? Isso. Agora nós vamos usar É hora de dar. o que eu falei. Nós vamos encontrar a I2 e a I4, certo? Como é que nós vamos dizer isso, gente? U igual a R vezes I, U igual a R vezes I. Aqui, ó. BDP do 60, o AG. BDP do de 12, o AG. E o AG nós já calculamos. Então, vamos lá. É hora. Vou começar pelo de 60. O AG é igual a 60 vezes a corrente dele, que eu chamei de I2. Então, a I2 vai dar 0,25. Ok. 0,25 amperes, certo? Tá. Agora, vamos para o I4 agora. A DDP é a mesma, né? O AG. O AG vai ser igual ao R, que é 12, vezes o I4. Certo? Então, 15, que é o AG, é igual a 12 e 4. E 4 é igual a 1,25. Certo? 1,25. Beleza? E aí, quem vai ser a corrente total, então, gente? A corrente total vai ser a soma daquelas 4 correntes, né? Vai ficar meio mais 0,25. Opa. Mais. Engasguei com alguma coisa. Mais meio de novo. Mais 1,25. Perdão, gente. Essa minha aula profissional, né? É tossindo, engasga, não sei o que, no meio da aula. E eu não tenho como editar, né? Mas assim mesmo. Então, a corrente total é 2,5, tá bom? Descobrimos que a corrente total é 2,5. Letra C, vamos lá. Letra C. A força eletromotriz é Y da fonte. Então, agora ele quer o Y. Ó, gente, fizemos tudo já, cara, praticamente. Vamos lá, vamos arrumar aqui, vamos redesenhar o circuito. Então, você tem um gerador de força eletromotriz Y, certo? Resistência interna 2, cujos terminais são A e G, né? Qual é a corrente que sai do gerador, que passa pelo gerador? Acabamos de achar. 2,5. Aí, no lugar de todos aqueles resistores, a gente coloca um só, que é o equivalente, né? Cujos terminais são os terminais do gerador, A e G. Esse equivalente vale 6. E a corrente que passa nela é 12,5, certo? 12,5. Aí, para eu poder achar o epsilon, tranquilo, cara, o pior já foi. Fique tranquilo, Deus está no comando. Jesus, ele já assumiu o controle da coisa. Você agora pode descansar, certo? Porque você já fez toda a sua obrigação. Olha só, de quantas formas eu posso achar o epsilon? 2. Eu vou usar primeiro eu vou usar a lei de Pouillet. I é igual a epsilon sobre R mais R1. Então vai ficar assim, 2,5 vai ser igual a epsilon, que eu não sei, sobre o R, que é 2, mais o R1, que é 6. Ô, gente, fazendo a conta, o epsilon deu 20. 20 volts, ok? Bom, uma outra maneira de fazer é usando o estado rouba. O estado rouba dos inocentes. Então, o AG, os terminais do gerador são AG, né? O AG é igual a epsilon menos R vezes o I, certo? Tudo bem?
15 vai ser igual ao epsilon menos 2 vezes o I, que é 2,5. Porque o R vale 2, né? E olha lá o epsilon, 20 de novo. Então você percebe que é a mesma coisa. Tudo bem? Mesma coisa. Tá. Certinho? Beleza. Então essa aqui é a nossa primeira parte. Em que falamos de geradores. Retorno para falarmos de receptores, certo? Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, vamos falar agora de receptores elétricos, certo? Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui. Vou tirar a tela, tá? Ok, vamos lá. Receptores elétricos agora. Gente, o que é um receptor? Vamos lá. Receptor, para quem não se lembra, é um dispositivo cuja finalidade é pegar a energia elétrica, certo? E transformar em outra forma de energia que não seja exclusivamente térmica. Então, um receptor elétrico é aquele cara que pega energia elétrica e transforma em outro tipo que não seja exclusivamente térmica, certo? Um exemplo muito bom é o ventilador. Então, o ventilador, quando você liga, ele vai pegar energia elétrica e vai transformá-la em energia mecânica, mais precisamente energia cinética de rotação, tudo bem? Mas é óbvio que o ventilador, como todo mundo, ele é formado por fios condutores, não é assim? Certo? Ele é feito de fios condutores e existe resistência no fio condutor, certo? Então, o que vai acontecer? Quando as cargas da corrente passarem, elas vão colidir com os átomos da rede ou com outros elétrons livres e vai haver perda de energia, certo? Vai ser transformada uma parte de energia térmica. Então, isso é inevitável. Então, no receptor também há a perda por efeito Joule, certo? Só que a questão é, ele não transforma só em térmica. Ele transforma em algo útil, diferente do resistor. O resistor é o cara que pega energia elétrica e transforma em térmica. Ponto. O receptor não, ele pega energia elétrica e transforma uma parte em útil, outra parte em térmica, certo? Então, um exemplo bom, ventilador, né, que eu falei, eu coloquei um outro exemplo, liquidificador. Então, ele pega energia elétrica e transforma a parte em energia cinética, de rotação, para mexer nas pás, certo? E uma outra parte em energia térmica, beleza? Ok. Eu queria discutir um caso particular, que é o da bateria de celular, gente. Pessoal, a bateria de celular é o seguinte, o comportamento dela vai depender do que está acontecendo. Então, no momento em que eu estou utilizando o celular, eu estou lá ligando, falando, mandando mensagem, não sei o quê, nesse momento, a bateria ela é um gerador. Por que ela é um gerador? Porque ela está pegando a energia química que ela armazenou e transformando-a em elétrica para o celular funcionar, certo? Aí vem o detalhe. Ela consegue transformar toda a energia química em elétrica? Não, porque ela tem resistência interna. Tudo bem? Ela tem resistência interna. Então não dá, certo? Uma parte vai ser perdida. Tanto é que o celular esquenta quando você está usando. Agora, e quando eu conecto a bateria à rede? E quando eu vou lá e ponho o celular para carregar? O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, ele está atuando como receptor. Ele está pegando energia elétrica da rede e acumulando na forma de energia química. Então, gente, quando a bateria está carregando, no momento que a bateria está carregando, ela está pegando energia elétrica da rede e armazenando na forma de energia química. Nesse momento, ela é um receptor. E detalhe, ela transforma tudo em energia química? Não, é óbvio. Certo? Uma parte vai ser perdida. Tudo bem? Então, o receptor não vai conseguir transformar tudo. Você pode reparar que quando o celular está carregando, a bateria esquenta também, certo? Então, por favor, a bateria do celular é um caso especial em que o cara pode ser ora gerador, ora receptor. Quando isso acontece, o cara é chamado de gerador reversível. Então, a bateria de celular ela é um exemplo de gerador reversível, tá bom? Bom, a representação do receptor, para quem não se lembra, é essa. Gente, é o mesmo desenho do gerador, né?
Mas, nossa senhora, são coisas totalmente distintas. Você não vai me dizer que pilha e liquidificador são a mesma coisa? O desenho é o mesmo. O desenho é o mesmo, certo? Mas são coisas totalmente distintas, certo? Então você tem aqui o receptor, ele tem o que nós chamamos de resistência interna, né, que a gente coloca aqui do lado, mas que é dentro dele, não é isso? Beleza? Aí é aquela mesma coisa de gerador, a resistência interna tem que estar no ramo dele, né? Pode ficar em frente, pode ficar atrás, tá? Beleza? Ele tem uma tal de F100 epsilon. Pessoal, epsilon, cuja sigla é F100, significa força contra-eletromotriz. Para quem não se lembra, o que ela representa? A força contra-eletromotriz representa a parte útil da tensão elétrica, certo? Consumida pelo receptor. Então, vamos inventar um exemplo? Vamos lá. Botando o número aqui fica mais fácil. Vou chamar os terminais do receptor de A e B, certo? Nomeá-los A e B. Bom, no receptor, gente, a corrente, ela entra pelo positivo. É o contrário do gerador, certo? Ela entra pelo positivo e sai pelo negativo. Olha só, então vamos tentar explicar o que é essa força contra-eletromotriz. Gente, vamos supor que a DDP do receptor fosse 100 volts, certo? 100 volts. Aí quem que é o volt mesmo? Joule por Coulomb. Aí, por favor, interprete para mim o que quer dizer isso. A DDP do receptor é de 100 joules por Coulomb. Quer dizer que cada Coulomb de carga que passar pelo receptor, o receptor vai tirar 100 joules de energia dessas cargas. Eu vou repetir. A DDP do receptor, ela representa o tanto de energia que ele está tirando das cargas da corrente, certo? Aí, então tá. Então vamos supor que o receptor retirou 100 joules para cada Coulomb, certo? Desses 100 joules, 80, vamos supor que fossem utilizados. Por exemplo, no caso do liquidificador, 80 joules usados para girar a hélice, não é assim? Certinho? Aí está a questão. Uma parte daquela energia não vai ser aproveitada. Ela vai ser perdida por causa da resistência interna. E aqui no nosso exemplo foram 20 joules, né? Para cada Coulomb. Então, vamos lá. Acho que já deu para entender, então, como é que vai ser a equação do receptor, né? Então, a equação do receptor ela é a seguinte. O total que ele consome, a DDP, vai ser o útil mais o perdido na resistência interna. Então, se eu pegar o útil, que é a força contra-eletromotriz, mais o perdido na resistência interna, isso dá o total consumido pelo receptor. Tá? Então, a equação dele é essa aqui, ó. U é igual a epsilon' mais o que é consumido no resistor. Gente, DDP de resistor é R vezes I, né? No caso, resistência interna, a gente chamou de R'. Beleza? Então, U é igual a epsilon' mais R' vezes o I. Certinho? Quando eu era aluno, o professor falava, o Estado rouba dos inocentes mais ainda, certo? Então, vamos lá. Esse gráfico ele é muito importante para a gente entender um detalhe, que é o detalhe da corrente. Olha só, gente. Vamos lá. Então, você tem um receptor, acabei de falar para vocês que nele a corrente entra pelo mais, né? Então, aqui vem a corrente, certinho? Esse terminal positivo do receptor, ele tinha um certo potencial, beleza? Tá bom. Aí aqui vem a corrente. Chegou lá, o que é que acontece? Quando ela chega no receptor, ele consome uma parte de energia elétrica para fazer algo útil, certo? Gente, olha só. Como é que a gente calcula mesmo potencial? Energia potencial elétrica sobre a carga de prova, certo? Gente, se a energia potencial elétrica vai ser consumida, então vai haver uma queda de
potencial. Queda de potencial. Que tanto vai cair? Que tanto que foi consumido na parte útil? Epsilon'. Então, as cargas chegam com um certo potencial, perdem uma parte, porque uma parte da energia é consumida. Agora você entende por que no receptor a corrente tem que entrar pelo mais. Porque ela vem com certo potencial e sai menor, né? Assim, no polo negativo, o potencial é menor, né? Ela vem com certo potencial e já sai com potencial menor, tudo bem? Lembrando que não acaba aí, né? Vai ter outra perda também devido à resistência interna. Então, teve uma perda, entre aspas, né? Perda, entre aspas, porque o epsilon é a parte útil, né? Então, houve um consumo e depois um outro consumo. O outro consumo é R' vezes o I. Certo? Beleza. Como fica o gráfico de um receptor? Gente, a equação do receptor é o Estado rouba dos inocentes mais ainda, certo? Beleza? U é igual a epsilon' mais R' vezes o I. Certo? Beleza. Então você percebe que, vamos lá, o I está elevado a 1, isso é uma função de primeiro grau, certo? Uma função de primeiro grau, e que o coeficiente angular da reta é positivo. Gente, se o coeficiente angular da reta é positivo, então isso quer dizer que é uma reta crescente, né? Assim? Uma reta crescente, ela não sai da origem. Gente, quando o I for zero, a DDP não vai ser zero, a DDP vai ser epsilon'. Então, o gráfico de um receptor é uma reta crescente que não sai da origem. Ela sai do epsilon'. Certinho? Aí, vamos lá. Vamos pegar um pontinho qualquer da reta, um pontinho P. Beleza? Cuja DDP era U e cuja corrente era I. Certo? Beleza. Então, tá bom. Gente, ali eu formei um triângulo retângulo. Né? Quem vai ser a tangente de θ? A tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é U menos epsilon', sobre o cateto adjacente, que é o I, certo? Beleza. Então, a tangente de θ vai ser numericamente igual à resistência interna do receptor. Lembrando que numericamente é porque só os valores são iguais, né? Certo? Um tem unidade e o outro não. Tá bom? Vamos falar agora sobre o motor travado. A gente imagina a seguinte situação. A consciência está pesada, quarentena, né? Comendo muito e tal. Aí você resolve fazer um suco detox. Nossa, fazer um detox, cara. E agora eu vou limpar, vou começar do zero. Isso provavelmente é segunda-feira, né? O dia é segunda-feira. Aí vou dar uma limpada, não sei o que. Aí você enfia tudo quanto é coisa que você encontra no liquidificador. Couve, limão, berinjela, hortelã, gelo, leite. Aí não cabe nem suco, né? Creme detox. E aí você vai botando tudo. Tudo que aparece enfia lá dentro. Pimenta de cheiro. Que apareceu, você come, certo? Aí a minha pergunta é, o que pode acontecer? Pode acontecer, então, de você ter colocado tanta coisa lá dentro, você encheu tanto o copo do liquidificador, que ele travou a hélice. A pazinha não consegue girar, certo? E aí, o que vai acontecer quando o motor estiver travado? Vamos lá. Gente, quando você encontra a palavra motor elétrico, isso refere-se a um receptor. Receptor é um motor elétrico. Ele está pegando energia elétrica e transformando em energia útil, mecânica, certo? Então, quando eles falam motores elétricos, em geral, é um receptor. Ele está se referindo ao receptor. Toda vez que ocorrer o travamento do motor, então, no caso do liquidificador, eu travei a pazinha, ele não consegue girar, o que eu posso dizer nesse caso? A gente pode dizer que a força eletromotriz, contra a eletromotriz, desculpa, ela cairá a zero. Gente, pelo amor de Deus, toda vez que o motor for travado, a força contra a eletromotriz será nula. Eu pergunto a você, por quê? Por que toda vez que o motor travar, a força contra a eletromotriz será zero? Ela vai ser zero, sabe por quê? Porque não tem parte útil nesse momento.
o cara não está conseguindo transformar nada em útil. Então, tudo que ele está recebendo não está sendo aproveitado em nada na forma útil. Nada, nada, nada. Nada está sendo aproveitado de maneira útil. Então, o que a gente pode dizer? Que toda vez que o motor travar, Y igual a zero. Gente, se você jogar na equação do receptor, vai ficar, então, U é igual a R vezes I, certo? Olha só o que aconteceu. O cara transformou-se em resistor. O que era um receptor virou um resistorzão, certo? Agora, o que está acontecendo é que toda a energia elétrica que for fornecida ao motor será convertida em energia térmica, provocando o seu superaquecimento, certo? Superaquecimento. Pode ser, então, aquele fogo, né? Tudo bem? Então, não é interessante deixar o cara travado, beleza? Certo? Então, bom. Vamos falar agora da lei de Ohm-Pouillet. Gente, a lei de Ohm-Pouillet é a lei completa. É a lei que tem gerador, receptor e resistor. Certo? Nós vamos pensar o receptor aqui agora. Tá bom? Ó, uma observação antes de começarmos. Pelo desenho, gerador e receptor são a mesma coisa. Certo? Se o exercício não me falar quem é quem, como que eu vou fazer? É isso que eu quero saber. O exercício não me diz quem é o gerador, quem é o receptor. E agora? E agora? Como é que fica nesse caso? Aí a sugestão é a seguinte. Então, vamos supor que esse cara aqui tivesse uma tensão de 20 volts e esse outro aqui de 10, certo? 10 volts. E o exercício não me falou quem é gerador e quem é receptor. Gente, uma coisa eu tenho certeza. Todo exercício tem que ter um gerador, senão o circuito não funciona. Mas nem todo exercício tem que ter receptor. Gerador é certeza. E o gerador, com certeza, será o de maior tensão. O gerador, com certeza, será o de maior tensão. Eu tenho certeza que o gerador é o da esquerda. Por quê, professor? Por quê? Gente, vamos lá. Se o gerador é o da esquerda, a força eletromotriz dele é 20, né? Que é a maior DDP que ele pode fornecer. Só que como ele tem resistência interna, então ele vai fornecer um valor menor. Vamos supor que ele fornecesse 16. Certo? Então, devido à resistência interna, ele teve uma perda e ele só fornece para o circuito 16. Tudo bem? Se aquele cara ali for o receptor, vamos lá, ó, ele precisa de, no mínimo, 10 volts para funcionar. Só que como ele tem resistência interna, na verdade ele vai consumir mais ainda. Vamos inventar um exemplo. 12 volts ele consome. Você percebe que com 16 volts eu consigo alimentar o receptor de 12. Por isso que o gerador tem que ser o maior, para conseguir alimentar os outros aparelhos. Gente, já pensou se fosse o contrário? 20 receptor, 10 gerador. Se o gerador fosse o de 10, o máximo que ele poderia fornecer seria 10. Só que já nem isso ele fornece porque tem resistência interna. Se o receptor fosse o de 20, o mínimo que ele precisaria para funcionar seria 20. Como é que o gerador o alimentaria? Não tem como. Não tem como. Não ia alimentar contento. Não ia funcionar direito. Certo? Então, fica a dica. O maior é o gerador. Aí, identificado quem é o gerador, o resto a gente vai descobrir pelo sentido da corrente. A corrente vai me dizer o que os outros são. Então, aqui, ó, esse aqui então, é o maior, ele é o gerador. A corrente sabe qual é o positivo, né? Ela vem, entrou no positivo do outro. Pessoal, se ela entrou no positivo do outro, então ele é receptor, eu tenho certeza, certo? Eu tenho certeza que ele é receptor. Tá? Aí ela vem, passa no resistor, fechou o circuito, beleza? Tá? Dei nome aos pontos, chamei aqui de A, aí do outro lado A também, que não tem nada, né? B de bola e N C. Vamos lá, gente. A DDP do gerador é o AC, né? Certo?
O que eu posso falar sobre o AC, que é a DDP do gerador? Eu posso falar que o AC é igual a UAB, o AB é a DDP do receptor, não é isso? Mais o BC, que é a DDP do resistor. Então, eu posso falar que a DDP do gerador ela é a DDP total, certo? É a soma das outras. Ela é a do receptor mais a do resistor. Como é que eu provo isso? Fácil demais. Vamos lá, gente. Quem que é o AB? O AB é VA menos VB, certo? Quem que é o VC? VB menos VC. Corta. Ficou VA menos VC. Gente, VA menos VC é o AC, não é isso? Aqui, ó. Então, a DDP do gerador realmente é a soma das DDPs. A DDP do gerador realmente ela é a do receptor mais a do gerador. Do resistor, perdão. Aí vamos lá. Epsilon menos R vezes o I. Isso aqui vai ser igual a Epsilon mais R' vezes o I, que é a do receptor, né? Mais R vezes I, que é a do resistor. Beleza. Isolando, então, o I, chegamos na lei de Ohm por I. Então, I, vamos lá, quem que é o I? Corrente total. É a que passa pelo gerador, né? Assim, vai ser igual a Epsilon, força eletromotriz, menos Epsilon', força contra-eletromotriz, sobre R', resistência interna do gerador, R', resistência interna do receptor, R', tira o gerador, tire o receptor, faça o equivalente dos resistores que sobraram, certinho? Faça o equivalente dos resistores que sobraram. Tá? Ok? Então, beleza. Ó, vou fazer um exemplo aqui com vocês, então, para a gente poder treinar esse negócio, tá? Olha só, treinar essa identificação, quem é quem? Gente, a pergunta aqui é direta, ele quer saber qual é a corrente total no circuito. Bom, um chute bom é esse aqui, ó. 60 volts é o gerador, porque é a maior tensão, certo? Professor, pode ser que ele não seja? Pode. Pode. Às vezes, você tem outros que sozinhos são menores que os 60, mas que se eu juntar numa associação em série, às vezes eles estão em série, vai dar mais que 60. E ele, na verdade, é o gerador. Isso pode acontecer? Pode. Só que não tem problema. Se a minha hipótese estiver errada, a corrente que eu encontrar vai estar negativa. Gente, corrente negativa é porque a minha hipótese está errada. É o contrário do que eu previ, certo? Mas a conta está certa. A conta vai estar certa. Você só vai errar o sentido, tudo bem? Não sei se você tem errado a conta, né? Mas se eu encontrei menos T's, o valor da corrente está certo, é T's, só que o sentido é o contrário do que eu supus. Tá bom? Então, lá, então, esse carinha aqui é o gerador. Vou chamar os seus terminais de A e B. Deixa eu caneta. Só um pouquinho. Então, vou chamar os seus terminais de A e B. Ou como a galera fala, né? Ao telefone, vou estar chamando. Aqui é o A também, né? Certo? Beleza. Lá para cima. C, D de dado. Ok? Bom, a corrente total ela sai do polo positivo do gerador. Então, gente, a corrente ela vai sair aqui, ó. E chegando nesse ponto A, ela vai dividir, né? Vai vir uma corrente para cima, outra corrente para cima. E reparem, gente, que essas correntes, elas vão entrar no polo negativo do gerador, certo? Negativo, negativo, certinho? Opa, já entreguei o que eu ia falar, né? Elas vão entrar no polo negativo. Quer dizer que esses dois caras são geradores. Na minha hipótese, se esse aqui é gerador, esses outros aqui também são, porque a corrente entra pelo menos e sai pelo mais. Detalhe, como são dois caras iguais, vocês viram que são dois caras iguais, né? A corrente, então, dividirá igualmente. Então, gente, vai vir uma corrente I total, né? Que vai passar para o gerador principal, vamos falar assim. E essa corrente vai dividir. I sobre 2 para 1.
certo? E sobre 2 para o outro. Ok? Beleza. Aí depois essas correntes se unem e voltam a ser a corrente total. Aí olha o detalhe. Por onde que ela vai entrar no cara de 10 e no cara de 50? Gente, ela vai entrar no polo positivo deles. Então, quer dizer que eu tenho 2 receptores. Então, por favor, na minha hipótese, a gente vai ficar, então, com 2 receptores, que são o 10 e o 50, e 3 geradores, que são o de 60 e os 2 de 20 aqui. Certo? Beleza. Então agora vamos começar a resolver esse troço, né? Olha só, gente. Primeiro passo, dar nome aos pontos, certo? Segundo passo, ver se tem alguém curto. Apesar que se fosse gerador em curto, ele funcionaria da mesma forma, né? Tá, ver se está alguém curto. Beleza. Próximo passo, veja quem está em série. Pessoal, tem cara em série aqui? Tem. Tem sim. Os 2 receptores aqui, ó, eles estão em série, certo? Eles estão em série. Por quê? Porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. E eu posso fazer o série de quem é do mesmo tipo, né? Eu não posso fazer série gerador-receptor, né? Igual aqui, por exemplo. O de 50 também está em série com o de 60. Lógico que não. Um é gerador, outro é receptor. Fora. Mas entre receptores eu posso fazer. Então, gente, fazendo a associação em série, a gente vai ficar com um cara de 60, que a gente soma, né, as forças eletromotrizes, e resistência interna 7, que a gente soma as resistências internas. Vamos aproveitar o gancho, já vamos resolver esses dois aqui, ó. Pessoal, gerador em paralelo, quando eles são iguais, lembra o que a gente faz? Vamos lá? Mantenha a força eletromotriz. Então, se era 20, ela continuará 20. Divida a resistência interna pelo número de geradores. Então, 3 por 2, 1,5. Tá bom? E aquele receptorzão lá de 67 ohms, beleza? A corrente atual está saindo mais, né? Beleza? Passa lá, entra no menos, sai por mais, entra no mais, sai por menos. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Agora, esse de 60 e esse de 20, que são 2 geradores, eles estão em série, né? Porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Então, nós vamos somar. E chegamos nesse resultado final, ó. Então, um geradorzão de 80 volts e 3 ohms, ligado a um receptor de 60 volts e 7 ohms. Os terminais são C e B, né? O gerador, C e B para o receptor. A corrente elétrica, ela sai do mais do gerador, entra no mais do receptor, não é isso? E para achar a corrente, gente, ohm por I, certo? Muito tranquilo. I é igual a epsilon menos epsilon' sobre R' mais R' mais R'. E que o R' é zero, né? Vocês viram que não tem resistor externo aqui. Só tinha gerador e receptor aqui. Beleza. 80 menos 60 sobre 3 mais 7. A corrente vai dar 2 amperes, tá bom? Então, essa aqui é a corrente elétrica. Aqui é a corrente elétrica que está circulando nesse circuito aí, beleza? E para a gente terminar nossa matéria, nosso capítulo, eu vou falar um pouco sobre a geração, a distribuição e a transmissão de energia elétrica. E sobre a parte de geração e transmissão, nós vamos falar melhor lá em indução, tá bom? Lá em magnetismo tem um capítulo chamado Indução Eletromagnética. Aí lá a gente vê como é que é produzida a energia elétrica nas usinas e como é que ela é transmitida pelos cabos, certo? Até a cidade. Ou até a estação distribuidora. Certinho? Aqui eu vou me preocupar mais com a distribuição nesse caso. Bom, então, com a geração é a parte que compreende a produção, né, da energia elétrica e ela consiste em todo o complexo da usina. Então, é a parte da produção, certo? Onde a energia elétrica vai ser produzida. Beleza. A transmissão diz respeito às linhas de transmissão, às linhas de alta tensão
que vão levar aquela energia produzida, né, até a porta da cidade. Vamos falar assim, até a porta da cidade. Beleza? E por último, a distribuição, né? Como essa energia é distribuída aqui na rede elétrica. Então, olha só, essa figurinha aqui eu peguei daquele livro Física Clássica, é bem ilustrativo. Então, você tem uma usina, certo? A parte da geração, em que lá será produzida energia elétrica e a tensão é de 13,2 kV, 13.200 volts. Aí, logo após ser produzida, vai ocorrer a passagem por um transformador. O transformador 1, então logo após a energia ser produzida na usina, vai ocorrer a passagem por um transformador, cuja finalidade é aumentar a tensão. Aumentou de 13,2 para 132 mil volts. Certo? Lá em magnetismo nós vamos entender por que tem que trabalhar com tensão alta, tá? Por que os cabos de transmissão trabalham com tensão alta. Beleza. Aí, quando chega na porta da cidade, na chamada subestação, nós temos um outro transformador agora para reduzir essa tensão, porque a tensão é muito alta. Então, o primeiro transformador, gente, ele é um elevador de tensão. O segundo transformador é um abaixador de tensão. Beleza. Aí, dessa energia produzida, uma parte, com aquela tensão de 13.200, vai ser usada pelas indústrias, por exemplo, a chamada distribuição primária. Outra parte vai para o comércio e residências em geral, certo? É a distribuição secundária. Agora, detalhe. 13.200, né? Pessoal, 13.200 é um potencial muito alto, certo? É uma tensão muito alta. Então, antes de chegar aos consumidores, temos um terceiro transformador que vai abaixar a tensão mais uma vez, certo? Porque essa tensão de 13.200 na tomada de casa, Deus me livre, certo? Rebaixando-a para, no caso de São Paulo, 110 volts, valor médio, né? 127. Costuma esse valor máximo. Tudo bem? Beleza? Então, gente, ó, esse é o esquema básico de geração, transmissão e distribuição, certo? Aí agora, olha só. Vamos falar então um pouquinho melhor sobre essa distribuição, que é o seguinte. Nós temos distribuições bifásicas ou monofásicas. Olha só, o que é isso? Distribuição bifásica. A distribuição bifásica é o seguinte. Ela é formada por dois fios chamados de fase. Por isso que tem esse nome, bifásica. Então, a distribuição bifásica é formada por dois fios chamados de fase, cujo potencial de um é mais 110, como alguns falam na rua, 110, e do outro é menos 110. Vocês veem que, ligando os dois fases, teremos uma DP de 220, né? Potencial inicial menos o final. Então, 110 menos o menos 110 vai dar 220. Certinho? Então, se você ligar os dois fios fase, teremos uma tensão de 220. Certinho? Por isso que o nome é bifásico. Certo? Agora, se eu não tivesse o fase 2, eu tivesse só o primeiro, aí nós teríamos uma distribuição chamada de monofásica. A monofásica é formada por um fio fase e por um fio neutro. O fio neutro, gente, é um fio cujo potencial é zero, tá bom? 0 volt. Então, uma monofásica, fase, neutro, certo? Uma bifásica são os dois fases, certo? Tudo bem? Tá bom. Aí eu até coloquei aqui, ó. Então, você tem a rede bifásica formada pelo neutro, que ele está errado, o potencial dele é zero, e você tem outros dois fios fase, certo? Por favor, esses potenciais são alternados, não quer dizer que ele é fixo em mais 110, porque a energia produzida na usina, a tensão produzida na usina é do tipo alternada, certo? Então, não é fixo em mais 110 e menos 110, são casos que ficam variando, certo? Beleza. Ligando uma fase a um neutro, então a gente vai ter uma DDP de 110. 110 é o valor médio, tá? Na verdade, 127.
Se nós ligarmos as duas fases, então teremos uma tensão média de 220. Na verdade, um pouco maior que isso, tudo bem? E existe um quarto fio, nessa brincadeira toda, chamado fio terra, que é o fio de proteção, certo? Que é o cara que vai estar ligado à terra para escoar qualquer coisa, tudo bem? Para não deixar nada ficar eletrizado. Ó, a gente já discutiu isso, né? Você lembra lá de corrente elétrica? Conecta o fio terra à parte metálica, para que se eventualmente ela carregar, a terra descarrega, certo? E não corre o risco de tomar choque. Beleza? Então, hoje em dia, nós temos 4 fios, né? Certo? 2 fases, um neutro e um terra. Só que, obviamente, depende, né? Se for a monofásica, eu vou usar só 3. Quais são os 3? Fase, neutro, terra. Se for a bifásica, eu vou usar 3, os 2 fases e o terra, certinho? Vamos ver, então, como é que é o esquema? Como é que é o esquema da nossa casa, das tomadas? Vamos começar com a tomada em 127, 110, valor médio, né? Então, gente, é o seguinte, você tem, então, o disjuntor. Disjuntor, para quem não se lembra, é o cara que protege de correntes elevadas, né? Certo? Se a corrente for muito alta no fio fase, se a corrente no fio fase for maior do que ele determina, que é permitida, desliga a chave, certo? Para não correr o risco de queimar nada. E na tomada, a gente tem, então, 3 pinos. Um representando fase, mais 110, certo? E depois menos 110, né? Fica alternando entre mais 110 e menos 110. O outro é esse azul aqui, ó, é o neutro, de potencial zero. E o outro é o de proteção, que é o fio terra. No 220, aí é o seguinte, ó. No 220 é o seguinte, tomadas 220. Então, você vai ter 2 disjuntores agora, certo? Porque os 2 fios fase, eles vão ter essa possibilidade de corrente, então, esquema de ligação de chuveiro. Não que o neutro não passe, tá? O neutro pode passar corrente sem problema. Tudo bem? Olha só, então a gente tem agora 2 fios fase e o fio terra de proteção. Tudo bem? Então, esse é o esquema da tomada 220. Ah, e detalhe, ó. Esse aqui eu peguei para o caso de uma distribuição monofásica, tá? Então, distribuição monofásica, você tem o neutro, você tem o terra e o fase. Lembrem-se de uma coisa que eu falei lá em corrente elétrica, que foi a seguinte: quanto maior for a corrente que o fio tem que suportar, maior a espessura dele, né? Maior a área da secção transversal, tudo bem? E a fórmula, inclusive, que justificava isso era I igual a nave, não sei se vocês se lembram. I igual, não, peraí, vou usar outra cor. Muito claro isso aqui. A fórmula era I igual a nave. Então, muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado com isso. I igual a nave. Número de elétrons livres por unidade de volume, área da secção transversal, velocidade média de avanço das cargas, e o E é a carga elétrica elementar, não é isso? Então, quanto maior for a área da secção transversal, maior é a corrente que o fio aguenta. Então, onde a corrente demandada for maior, o orifício tem que ter um diâmetro maior, tudo bem? Beleza? Então é isso. Gente, espero que todos tenham entendido. Beleza? Ok? Tchau, 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 tchau.